Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui, porque eu vou entrevistar ela, que foi minha professora, inclusive, em um dos eventos que eu palestrei. É uma mulher que eu tenho muito orgulho de ser aqui, de conviver, dividir esse momento aqui com ela, porque ela realmente inspira quem se conecta com ela. Então, eu tenho aqui uma apresentação, porque ela merece. Comunicadora, empreendedora e diretora da Comunica. Há 18 anos na área da comunicação, atua como professora, radialista e apresentadora nas emissoras do Grupo Independente, liderando as editorias Mulher e Clima. Premiada com o troféu Mulheres da Década no Vale do Taquari, na categoria Comunicadora de Rádio, é voz de grandes eventos da região, como São João no Parque, Parque Rosa, Talks and Drinks e Empreende Mais. Pedagoga e pioneira no formato de talk show com metodologia própria, é referência em comunicação simples, eficiente e elegante. Mamãe do Bento e esposa do Daniel. Seja muito bem-vinda, Aline Silva! Ai, muito obrigada! A gente adora ser apresentada, ainda mais pela essa potência de mulher que eu tanto admiro e que eu tenho um orgulho tremendo de dividir contigo em alguns momentos o mesmo espaço, encontrar pessoas que são da nossa conexão e te assistir aqui nesse espaço tem sido incrível. Cada vez é uma aula, então estou honrada e estava ansiosa para este convite, sinto-me nervosa e sempre digo aos alunos, não denunciem o seu nervosismo, mas como eu sou professora, então eu estou achando que eu posso, né? Estou nervosa. Perfeito, imagina eu suando aqui. Ah, imagina. Aline, eu quero aproveitar que tu bem disse, né? Tu tem uma metodologia própria, tu é professora e tu domina a comunicação como ninguém, né? Obrigada. Então vamos aqui entrar em assuntos que realmente são extremamente pertinentes para quem está nos assistindo, nos ouvindo, porque eu entendo, Aline, que se a gente olhar para tudo hoje que abrange o marketing digital, que tem o propósito aqui, o principal é a comunicação. E tudo aquilo que requer convencimento do outro, eu entendo que a gente precisa comunicar de uma forma eficiente e persuasiva. E dentro disso, Aline, eu queria entender contigo, existe alguma forma de criar uma comunicação influente? Como? Ah, existe. Mas a gente parte de um pressuposto tão simples, que é o autoconhecimento. É entender onde é que eu estou seguro e onde eu não estou e por que eu não estou. O vídeo, por exemplo, se nós falássemos do vídeo, porque a maioria das pessoas sabe que precisa performar no vídeo. Quando a gente fala aqui de produto, de serviço, de pessoas à frente do seu CNPJ, nós entendemos que hoje essas pessoas precisam estar se mostrando, precisam estar com a cara ali, elas são a cara do negócio. Num passado não tão distante, quando eu comecei na comunicação, não faz tanto tempo assim, mas veja que revolução. Nós os comunicadores, contratados para ser a cara daquela marca. Hoje isso ainda acontece com algumas frentes, mas na maioria delas nós esperamos encontrar o médico, a nutricionista, o psicólogo, porque até na área da saúde, que é a primeira que me ocorre, que ainda eu acabo tendo uma atuação como a cara daquela marca, ainda assim nós queremos saber quem é o profissional que vai nos atender. Sim. Então nós precisamos estar no vídeo. É uma das maiores dificuldades que eu encontro com os meus alunos, com as organizações onde eu atuo, e boa parte do meu aluno que me procura, ele vem com essa demanda da fórmula mágica do roteiro para gravar um vídeo. E existe técnica, existe uma formação de roteiro que vai super ajudar. Mas eu preciso entender qual é a minha segurança e qual é a minha dificuldade. E dentro daquela dificuldade de desenvolver. Qual é a maioria qual é o topo da lista da dificuldade do vídeo, por exemplo? É não se assistir na vida. Eu não sei como eu comunico na vida. Ninguém está me gravando, nós estamos no reality show. Então eu não sei se eu estou sendo persuasiva, se eu não estou, se o meu corpo está comunicando aquilo que eu gostaria, se o meu vocabulário está bom, se eu estou cheio de vício de linguagem. Aí quando eu gravo um vídeo e me assisto, o vídeo só denuncia a minha comunicação do offline. Sim. Então tem uma frase que eu uso muito com os meus alunos que é: se eu não estou gostando do que eu vejo no online, é porque o offline não tá bom. Então a comunicação de influência, ela começa por ter esse entendimento. Bom, mas aqui o meu vocabulário não tá bom. E o vocabulário já é outra crença que a gente tem, né? Porque a primeira coisa que eu ouço quando eu falo de ampliação de vocabulário é: mas eu não gostaria de falar difícil. Quando o ter um amplo vocabulário é falar simples, elegante, mas eficiente, dando resultado. Então, a comunicação de influência, se tu me perguntares assim, Aline, na minha expertise com os alunos que eu atuo, por onde que começa? Pelo autoconhecimento, entender que aqui eu não estou gostando porque aqui antes eu não estava vendo. Basicamente, o áudio do WhatsApp. Eu não gosto da minha voz. Eu falo, meu Deus, o que vamos fazer agora? Vamos procurar uma fono, mas a profissional também não fará um milagre, né? Ela vai fazer um ajuste.
daquela comunicação. Por que eu não gosto do áudio do WhatsApp? Porque ele denuncia a forma que eu estou me comunicando na vida, cheios de vícios de linguagem, muitas vezes relapso com aquilo que eu estou falando, eu falo, quando chega lá pelas tantas eu começo a repetir aquilo que eu falei, porque não prestei atenção na primeira vez que falava, e não tem como ter influência na comunicação se eu não estiver atento a tudo isso. Quando eu começo a falar, parece que é difícil, mas tudo parte lá do meu pressuposto, autoconhecimento. Tenho vício de linguagem, como é que eu faço para melhorar? Porque não adianta saber que tem, né? Sei que tenho. Sei que o meu vocabulário é pequeno. Não existe vocabulário simples. Ele é pequeno, é uma prateleira pequena. Então, o que eu faço com essa informação? A partir do momento que a gente tem entendimento da onde precisa melhorar e a gente escolhe não melhorar, aí as consequências são tuas, né? Exato. Exatamente, eu concordo plenamente com o que tu trouxe. E uma das coisas que eu gostaria de entrar também é a questão da escuta ativa. Nossa, que faz toda a diferença. Total. Sabe que hoje eu ainda falava sobre isso, como a escuta ativa ela é uma virada de chave e ela funciona para qualquer produto e qualquer serviço. Quando eu ouço o meu cliente, eu gosto de dar de exemplo crianças. Quando tu começa a falar com a criança dando uma resposta que não foi a pergunta dela, ela te interrompe, ela se desconecta, ela procura por outra coisa que chama a atenção dela. Os adultos funcionarão da mesma forma. Se o adulto tá ali falando e tu não tá fazendo escuta ativa, tu tá dando outra resposta, ele foi comprar uma meia, tu tá oferecendo, sei lá, um chinelo. E por mais que eu também queira vender o chinelo a ele, mas primeiro eu preciso atender a demanda da meia, se eu não estou fazendo a escuta ativa dele, ele se desconecta comigo. Então, quando alguém me procura para se comunicar melhor, antigamente se falava os cursos de oratória, né? Até que, enfim, todo mundo entendeu que oratória é só um fragmento da comunicação. Eu faço de cara essa pergunta, como é que é? Tu consegue escutar até o fim ou tu interrompe as pessoas? Porque é muito deselegante interromper alguém. E esse interromper alguém já denuncia que a minha escuta não era ativa. Era alguém falando e eu simulando aquela audiência, mas que eu não estava ouvindo. Exatamente. E devolver a palavra, né? Eu acho que também é uma coisa... Poxa, se eu interrompi, eu tô nesse movimento que tu falava antes, de ter o meu entendimento, eu interrompi, como é que eu faço para devolver essa palavra para mostrar que minimamente eu estava interessada naquele assunto? Exato. E isso reflete em qualquer coisa, né? Tanto na parte de vendas, como você trouxe, mas também no vídeo. Muito. Porque imagina que a gente quer lá conversar com uma persona, né? Tu tem todo o teu cliente desenhado e tudo mais, se preparou, tá suando ali em frente à câmera, né? De nervosismo, mas não parou para pensar o que ele tá te perguntando, para onde tu vai direcionar a conversa. Então, tu não tá sendo inteligente, tu não tá sendo persuasivo e tu não vai nem conseguir vender, porque tu tá falando uma coisa que não foi o que a pessoa te pediu. E tu tá perdendo um tempo, porque daí nesse caso tu não tá investindo tempo, tu tá perdendo um tempo que tu poderia estar colocando em outro lugar, e aí é aquele vídeo que não deu resultado. Ele não deu resultado porque não falou com ninguém. Exatamente. Né? E tem uma frase que agora eu vou causar uma polêmica, né? Porque é assim, não, mas eu gravei, postei e saí correndo. Tá, legal, ótimo, excelente. Deu resultado? Se deu resultado é porque genuinamente tu já tá caminhando na tua estratégia, tu já entendeu quem é a tua persona, quem é o teu cliente, tu já tá fazendo escuta ativa dele. Agora, se eu gravei, postei e saí correndo, nem olhei, e não deu resultado, eu preciso voltar nele. Ele é doído, esse voltar, mas eu preciso voltar para entender que eu minimamente preciso pensar sobre o que eu vou comunicar. E tem uma coisa do improviso, né? Mas é que fulano é muito bom de improviso, fulano se comunica muito bem. Só é bom de improviso quem pensou no que ia improvisar, no que iria improvisar. Caso contrário, não funciona. Não funciona. Sabe, eu falei para os 4 cantos, os 4 ventos, tá? E quem ouviu? Qual é o resultado disso? O outro percebe. Tu acha que tu tá arrasando, que tu tá disfarçando, que ninguém vai notar. Mas ele percebe. Que tem alguma coisa errada, não Exato. É tu, né? Ali não é a tua personalidade comunicativa, tu não tá naquele lugar, por algum motivo tu não tá confortável. Então, tu tem que pertencer àquele espaço, fazer a escutativa, entender para quem eu estou falando. Sabe que tem e essa é técnica mesmo, mas que ela é tão simples e que ela funciona, que é silenciar. A gente tem a mania, é a síndrome do silêncio, eu nunca posso ficar quieto. Então, tu termina a pergunta, eu não dou tempo nem pro meu cérebro, nem pro teu, eu já saio respondendo. No vídeo, da mesma forma, às vezes é 1 segundo. Não dá tempo de engolir a saliva. É 1 segundo, mas que eu consigo contribuir para quem está me ouvindo, de fato, me ouvir. E o que eu percebo nos vídeos? Essa ansiedade de postar e sair correndo, gravei, postei e sair correndo, até esse atropelar da dicção eu faço. Sim.
Até não conseguir dar esse time para quem tá me ouvindo. Opa, vou prestar atenção na próxima frase, porque ela deu uma respirada, ela respirou. E isso sim é técnica e é tão simples, né? Eu até brinco nas organizações. Amanhã dirão que chamaram uma professora de comunicação para dizer que precisava engolir a saliva, mas precisava. Precisa, o imediatismo, a performance, o tempo, tem que falar rápido, não sei o quê. Mas daqui a pouco a pessoa ela não vai se conectar com isso. E o pior de tudo, né, Aline? Ela não vai entender a tua mensagem. E eu digo que a gente só conseguiu construir uma comunicação eficiente quando o outro está entendendo o que a gente está falando. A pior coisa que tem é montar uma estratégia, falando no âmbito de marketing, né? Desenhada com o cliente, quais os canais que a gente vai utilizar. E aí chega lá na hora do vídeo, dá aquele bug. Ou pior, decide falar coisas que estão totalmente fora do contexto que a gente orientou para fazer. E aí não vai ter o resultado. Na hora eu penso, na hora eu sinto. Eu falo, gente, na hora ninguém sente nada, né? Tem que ser planejado, tem que ser minimamente pensado. Claro que comunicadores, pessoas que já estão inseridas, elas já comunicam, elas já gravam vídeo, havendo uma definição de estratégia, uma definição de pauta, elas conseguem daí neste improviso, mas porque elas acessam uma prateleira grande de palavras. Elas acessam uma prateleira grande de expressões persuasivas, já está no vocabulário delas. Caso contrário, aí vem, né? Vem vício de linguagem, vem o branco. De onde é que surgiu o branco? O branco surgiu do que eu não pensei no que eu iria falar. Ah, mas eu tinha decorado. Pois é, mas é que daí é outro, a gente já está indo para outro lado da moeda, que é decorar e não se apropriar daquilo. Não é meu, eu decorei o texto de alguém. Também vai dar o branco. Jamais teremos um branco sobre aquilo que nós planejamos falar. O branco vem sobre o que o outro planejou falar pra gente, ou quando a gente tenta atingir alguém que não é a nossa persona. A gente tem que falar em cima daquilo que a gente domina, né? Toda vez que isso se reflete em qualquer aspecto, assim, seja em cima do palco, seja gravando um vídeo, em qualquer lugar. A gente só vai conseguir transmitir essa convicção, essa fala confiante, se a gente fala sobre algo que domina. Se a gente quer inventar coisa que não tá no meio ali do contexto, né, que a gente vive, vai falhar, o outro não vai enxergar valor e aí tu nunca vai ser visto como autoridade, referência. E é dificílimo resgatar. Resgatar depois que a pessoa se desconectou, que ela já não te deu mais esse valor que tu te refere, essa autoridade no assunto, é difícil de resgatar essa pessoa. Tem uma máxima na comunicação que eu gosto de usar muito, que é: todas as vezes que eu conseguir fazer a minha audiência imaginar aquilo que eu estou falando, eu trouxe autoridade à minha fala. Porque quem imagina o que está ouvindo, jamais esquecerá. Então, essa é uma baita ferramenta. Ela parece difícil no primeiro momento, depois tu começa a colocar ela em prática, tu percebe que ela é super simples e que tu pode usar muitas vezes, né? A narrativa de contar histórias, por exemplo. Mas eu tenho que estar apropriado do meu assunto. Caso contrário, para que lugar eu vou? Para que prateleira na minha cabeça eu vou acessar se eu não domino aquele assunto? Ele não é meu, né? Ele é de alguém. Ou... na era da internet, eu posso performar, eu assisto alguém, eu assisto a Miriam, nossa, eu quero falar como ela, eu gosto, mas eu não sou ela, então eu tenho que observar nela o que eu posso trazer para a minha realidade, mas colocar dentro da minha forma de comunicar, senão não vai dar bom, né? Aquilo não, a gente não atinge aquele lugar de resultado. E às vezes perde a autenticidade. Total, e às vezes até começa a usar expressões, é notório, expressões, falas que não são minhas. E aí aquilo já não tem mais congruência de fala, desconectei. Sim, exatamente. E hoje, voltando um pouquinho que tu traz ali essa técnica, quando o outro consegue se imaginar dentro daquilo que tu fala, é ali que a venda acontece. Porque aí ele consegue ter certeza da transformação que tu vai gerar, seja na vida ou no negócio dele, e aí ele compra. Claro que tem outros aspectos no meio ali que a gente precisa amarar bem, né? Mas é exatamente nesse aspecto que faz com que o cliente escolha a Aline e não escolha o concorrente. Então, a gente precisa ter essa preparação e eu digo que intencionalidade também, né, Aline? De saber usar as palavras certas que vão gerar aquela emoção em quem está ali nos ouvindo, nos acompanhando. Eu gosto muito dessa tua fala sobre ter intenção. Tem, de forma muito didática, eu pergunto aos meus alunos: que profissional tu quis comunicar hoje? Que mulher, que homem tu entregou para o mundo hoje? Porque quando a gente coloca uma caneta no cabelo,
Veja bem, todo mundo tem uma ligueta de colocar no cabelo. A gente compra aquela, pacote com 10. Todo mundo tem. Se tu colocou uma caneta no cabelo, tinha uma intenção. Não tinha intenção nenhuma porque estava corrido. Estava ali a intenção. A intenção era dizer para o mundo que tu não tem tempo. Então ninguém vai te abordar. Como é que a equipe vai ser proativa e trazer uma ideia nova para alguém que colocou caneta no cabelo? Porque a caneta do cabelo, ela não é a falta da ligueta para colocar no cabelo, rabicó, amarrador, como queiram. É a falta, é o comunicar, aliás, é o objetivo de comunicar que eu estou sem tempo, ou a falta do tempo, né? Então, se eu estou na correria, que é uma palavra que deveria ser proibida por força de lei, né? Mas todo mundo utiliza essa palavra, ou quase todo mundo. Se eu estou nessa correria, eu estou bloqueando as pessoas de se aproximarem. Houve uma intenção. Então, o que eu percebo? Eu gosto muito dessa tua fala da intenção, porque às vezes eu pergunto ao aluno e ele não sabe a intenção dele. Mas quando a gente vai buscando o dia dele, tinha uma intenção. Aí nós chegamos, às vezes, na caneta no cabelo, né? Ou caminhar rápido, caminhar muito rápido. Se sairmos daqui, eu e você caminhando plena e eu caminhando muito rápido até a esquina, o que vai diferenciar 30 segundos? A exceção se eu estiver correndo. Mas se nós estivermos caminhando uma acelerada e uma conectada com a quadra que estamos fazendo, 30 segundos. Vai mudar? Não. Quer dizer, um comercial de rádio é 30 segundos, né? Mas com exceção disso, não muda. Agora, se eu estou caminhando rápido, eu tenho a intenção de dizer, não me aborda, porque eu estou com pressa. Então, sempre a comunicação, quando eu entendo que tudo tem uma intenção. Quando eu estou com o rosto coladinho no celular, quando eu entro na padaria para pegar um café com o rosto colado no celular, eu tinha uma intenção, nossa, aí a vida só vai, né? Porque eu começo a perceber, opa, eu não queria estar comunicando isso e eu estou. Nem sei se esse era o rumo da prosa, mas eu adoro essa prosa. Mas foi bom que tu trouxe esse contexto todo, porque a gente precisa ter... Eu defendo muito a intencionalidade justamente por isso, Aline. Porque a gente não vai, por mais que tu seja musa do tempo, a gente não vai num evento e falar, olha como tá chovendo aqui no Rio Grande do Sul. Exato. A gente precisa ser interessante para que o outro perceba isso na gente, se interessar pela história do outro. Mas a gente tem que ter intenção. O que eu espero daquele ambiente? O que eu espero daquela conversa? Se a gente já não vai com essa mentalidade, aí depois se frustra porque não tem os resultados. Nada acontece. Eu falo, o que estamos fazendo aqui? Não pode ser que a gente só veio para comer, gente. Pelo amor de Deus. Comer é a consequência. O que nós estamos fazendo aqui? Com que pessoa eu quero me conectar? Na era digital, que a gente tem uma ferramenta incrível, né? O alcance da mão tá aqui todo dia. Às vezes, me parece que a gente não tá usando da maneira adequada. Poxa, eu vou num evento que vai estar aquela pessoa que eu quero tanto sentar naquela mesa que aquela pessoa está. De que forma eu vou estar cheia de informação da vida dela para conseguir me conectar com ela, que não seja só se está fazendo frio, está fazendo calor. Que, aliás, eu tenho dito, é muito deselegante falar, nossa, não gosto do frio, numa região que vive do turismo. Olha que absurdo. Nós vivemos do turismo, o Sul vive o turismo porque atrai turistas do mundo todo pelo frio. E pelo Cristo, e pela serra, e a gente fala que não gosta do frio. É muito deselegante. Eu sei que agora a audiência da Miriam quer me matar, porque tá falando ali, mas eu não gosto do frio. Mas de que forma eu posso dizer que ele é charmoso, ele gera economia, ele gera emprego, faz o Rio Grande do Sul ser atrativo de novo no mundo todo, mas que eu talvez não me sinta tão confortável com o frio. E como é que eu falo, então, sobre isso, se eu acho que é importantíssimo falar que não gosto do frio? Esses dias eu brincava, nós estamos dizendo para o vendedor de casacos, porque a nossa região vive do tricô, vive da malha, o Rio Grande do Sul tem uma característica que a gente não gosta do frio. Olha que deselegante. É verdade. Sabe que eu nunca tinha parado para observar por esse outro ângulo. Mas a gente pode estar nós mesmos, né? Destruindo os nossos próprios negócios. Exato, porque nós estamos dentro dessa cadeia. Mas eu não vendo casaco, tá? Mas nós temos negócios aqui no Sul, então nós estamos na cadeia que vive do turismo. Não tem como não. Se nós olharmos daqui a um ano para a projeção que se faz de visitação do Cristo Encantado, por óbvio, os períodos frios terão maior visitação. Porque nós vamos fazer o bem bolado, né? De visitar o Encantado, visitar a Serra. Tanto que nós estamos nos posicionando como o Vale da Serra. Qual é o momento em que essa região vive sua intensidade de turismo? O inverno. E o gaúcho está dizendo que não gosta do frio. Que é isso, gente? A gente tem bergamota, que a gente tem pinhão, a gente gosta do frio. É verdade. Mudar a narrativa. Mudar a narrativa. Eu posso contar a história, mas o meu pé nunca esquenta no inverno, não gosto do frio. Tá bom. Mas então, que forma eu vou contar isso? Eu posso dar um exemplo que é tangível para todo mundo.
a editoria do clima. É algo muito sério, nós compramos informação, nós nos dedicamos a traduzir informação para os mais diferentes públicos, nas mais diferentes emissoras do Grupo Independente. Às vezes eu ouço assim, falar do crime é mentir, né? Eu falo, claro, a ciência toda, o mundo todo tá querendo mentir. Óbvio que eu entendo que a pessoa fala uma expressão que ela ouviu a vida inteira, é afetuosa, eu não levo pro coração, me magoou, levo pra terapia, mas supero. Mas... De que forma eu posso dizer isso? Eu ouvi o meu avô dizendo que... De que forma? Tudo pode ser dito. Miriam, as pessoas precisam ser demitidas. Alguém demite pessoas. Olha que triste. Mas tudo tem uma forma de ser dito. Você está promovendo a libertação. Estou te libertando dessa função. Mas é isso, assim, me causa muita intriga isso de que eu fico me questionando. Como é que a gente não consegue parar e pensar na forma que eu vou dizer... que a pessoa está sendo desligada, por exemplo, ou que eu não gosto do frio e tantas outras pautas. E eu sei que parece assim, nossa, mas quanta polêmica em cima disso. É que quando nós percebermos que tudo é comunicação, aí fica gostoso, a brincadeira fica gostosa. Opa, aqui eu não posso falar, ou pelo menos não posso dessa forma. E agora que tu trouxe a parte da liderança, a gente já vai entrar nesse aspecto, né? Porque a comunicação eficiente com o time faz total diferença. Ou o time engaja, compra a cultura e decola. E vai. Exato. Ou senão a coisa vai só andar para trás, né? E aqui eu quero te trazer uma experiência, né? Nessa vivência de empreendedora. O que eu entendi que a comunicação não sou eu. É sobre você, né? A gente comunica para o outro. E junto ali com o time, nós enquanto líderes, né? A gente precisa ter esse jogo de cintura e compreender o que o time está pedindo da gente. Hoje, a minha operação, ela é totalmente... todo mundo separado, né? Gente em São Paulo, gente em Florianópolis. E eu preciso ter um acompanhamento diário com esses colaboradores para entender se está dando tudo certo, se está fluindo, né? E logo no início, antes de fazer essas dailies diárias, eu escrevia textos e textos, organizava por pasta, eu achava que eu estava arrasando. Tá super funcionando, tá aqui, tá claro. Quando, na verdade, eu ia entender junto com quem tá comigo que ele não entendia o texto. E que era muito mais fácil eu fazer as reuniões diárias que ele estava entendendo o que eu queria que ele fizesse, ou propriamente mandasse um áudio que ele ia comunicar com mais assertividade para ele. E aí, dentro desse contexto, eu quero te fazer essa pergunta, né? Como construir essa comunicação eficiente com os nossos liderados? Porque, de novo, a gente volta um pouco na questão da escutativa, né? Se o líder ele não escuta o time, ele também esconde fragilidades dentro da liderança. E eu quero escutar de ti, assim, como desenvolver essa comunicação para os liderados. Eu acho que, eu tenho certeza, vou até corrigir minha fala, eu tenho certeza que a escutativa aqui está de novo, como a rainha do jogo. Ela volta. E quando eu falo da escutativa, antes eu até trouxe um exemplo de não interromper as pessoas quando elas estão falando. É claro que você espera que o líder também faça isso, de não interromper, né? Pensando na escutativa física. Agora, nessa escuta ativa, que está subliminar, que tu sugere, a gente volta àquela frase que eu tenho certeza que em algum curso no começo da tua carreira tu deve ter escutado isso, que era atenda o outro como você gostaria de ser atendido. E que me parece tão simples que ela tá toda errada, né? Porque como que nós vamos atender as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser atendido? Eu sou uma mulher super enérgica, eu tô cuidando aqui para não virar, por mais que eu trabalhe com isso todos os dias ao vivo, 4 horas por dia, para não virar o microfone. Essa sou eu. Então, eu preciso ser atendida de uma forma. A Miriam precisa ser atendida da forma dela. Como que eu sei isso? Olhando para a pessoa. Então, me parece tão simples. É olhando, é fazendo escutativa. A forma que a pessoa caminha já denuncia muito sobre como ela quer ser atendida. Agora, estou com minha cabeça imaginando lá um varejo. Voltando à tua pergunta sobre a liderança, da mesma forma. Eu tenho pessoas diferentes. E para uma organização plural, eu preciso de pessoas diferentes. Eu preciso do perfil passivo, né? Que é aquele perfil comunicativo que vai executar exatamente aquilo que lhe é determinado. Ele é ótimo, ele super executa, desde que o passo a passo seja dado a ele. Ele vai executar, ele não vai surpreender. Mas toda equipe precisa de um passivo. Sim. Né? Ele Sim. não vai surpreender. Se você pedir para ele comprar banana, ele comprará bananas, não havendo bananas, ele voltará sem nada da fruteira. Ele não vai nem sequer lhe trazer o preço da maçã. Mas, se houver a banana, ele vai comprar com maestria, ele precisa ser orientado. Então, cabe ao líder explicar para ele, não havendo bananas nessa fruteira, você pode migrar para a opção B, que são maçãs.
Parece difícil, mas se eu olho para o meu liderado, eu contratei aquela pessoa, ela faz parte da minha equipe, e eu entendo que é assim que ela comunica, é assim que eu lidero com ela. Já a Aline, não, a Aline é diferente. A Aline tem outro perfil de comunicação. A Aline é mais dinâmica na comunicação. Como é que eu comunico a ela? E é por isso que eu entendo que tudo que é o ao vivo vai conseguir te facilitar. Porque eu entrego um texto e a Aline não quer ler o texto. Ou a Aline lê aquilo que ela julga que é importante. O áudio do WhatsApp, a Aline vai acelerar. Aliás, maldita foi a pessoa que criou essa ferramenta, que tá me prejudicando um monte, porque a pessoa ela julga que ela não tem tempo, então ela acelera o áudio do WhatsApp, ela ouve um fragmento da mensagem, ela executa um fragmento e tem retrabalho. E olha que é como a vida é insana. O tempo que tu não tinha antes, tu já perdeu, porque tu vai ter que refazer aquilo ali. Então o áudio também às vezes ajuda, mas acaba não funcionando. Para todas as equipes, para algumas funcionam. Então, às vezes é uma videochamada, às vezes é uma chamada, às vezes é um meet. O que vai funcionar para minha equipe? De novo, de 100, eu tenho 100 pessoas, 100 colaboradores, eu tenho 10 na minha mesa de reuniões segunda-feira de manhã. Será que os 10 sairão entendendo da mesma forma? Não, possivelmente não. E aquele que sair entendendo diferente, eu preciso entender que é responsabilidade minha. Por isso que eu sou o líder. Exato. É por isso que eu sou o líder. Tá, mas a maioria entendeu. Pois é, mas quem não entendeu por quê? Talvez é a pessoa que precisava daí do apoio do texto. Talvez depois da reunião eu vou mandar, sabe, a ata? A velha e boa ata, ela sempre vai funcionar. Né? Terminou a reunião, mas a Aline, ela é visual. Então, lá naquele grupo de trabalho que a gente tem, que não é só para bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou encaminhar os combinados da reunião. Dos 10 liderados, apenas para um vai fazer efeito. Mas aí eu estou caminhando para o meu 100% de entendimento. Nós temos tantas ferramentas de comunicação, é impossível que nós não conseguimos ter ao alcance da mão 2, 3, para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis dentro da minha jornada. Então, voltando ao líder, é quase como se fosse o varejo, entender que é sobre o outro a forma de comunicar, não é aquilo que eu gostaria. Eu penso muito nos slides. Eu detesto slides. Eu detesto slides. Mas como é que eu vou ministrar uma aula sem slides? Se eu tenho um aluno que a aula não começou, eu não tenho aluno adolescente, são todos adultos, donos dos seus negócios, mas eles já estão virando ali uma página de caderno para começar a anotar, porque é o perfil deles. Assim como eu tenho aquele aluno que eu falo, vocês têm caneta? Não, caneta? O que é caneta? Não sei o que é caneta. Mas tem um que está me gravando, que eu vejo que ele está gravando, que ele vai ouvir depois. Ele me pergunta se tem um áudio daquela aula para disponibilizar, para ele ouvir no outro dia. Então, são alunos com perfis diferentes, ou seja, dentro de uma mesa de líder, tem perfis diferentes. Tem perfis. E nós, enquanto empresários, líderes, seja lá qual for o teu cargo, né? A gente precisa estar atento a isso. E eu percebo que o maior problema hoje dentro das empresas é a comunicação. E eu atendo hoje muitos negócios, Aline, que já têm uma estrutura de marketing dentro, né? E eles terceirizam essa parte de performance, de estratégia, para dar o apoio. E muitas vezes chega para nós os briefings ali, que é arrepiar o cabelo. Senhor, o que eu faço agora com isso? Ok, querido, qual que é o teu objetivo com isso aqui? Para onde? Ah, mas eu quero tal XYZ de resultado. Olha, então acho que a estratégia não é bem essa, a gente vai ter que comunicar diferente, né? Então, eu vejo hoje esse grande desafio, assim, que internamente às vezes não se tem uma cultura que comunica com clareza e que faz o outro, tu entendeu? É isso aqui mesmo, ficou com alguma dúvida? Às vezes eu acho que se parasse para ficar 1, 2 minutos a mais perguntando isso para a pessoa, se ela teve um entendimento da tarefa, facilitaria muito para nós, prestadores de serviços, que chegam a essas informações. Porque aí vem, ai, Miriam, eu vou ter que ligar lá pro diretor, porque eu não sei, eu acho que não sei validar. Se é isso aqui mesmo. É. Então, aí imagina, vai lá, desenvolve toda uma estratégia errada, aí a culpa vai estar lá no tráfego, que não direcionou certo. Então, olha a bola de neve que aquilo ali pode se gerar por uma questão que parece simples, mas não é. Comunicação. Um ruído? É um ruído. É um ruído. Se eu tenho uma reunião e eu não me certifico que todas as partes entenderam aquela tomada de decisão, eu tenho um ruído. E sabe que uma coisa que eu tenho percebido muito na liderança, na gestão, que é um ruído simples de resolver, que é quando eu julgo que eu fiz aquela entrega, eu performei em alta, essa reunião foi excelente. E aí o meu liderado ele faz uma pergunta que eu julguei ter explicado com maestria e aquilo me irrita. Aquilo irrita, porque assim, não é possível, eu acabei de falar sobre isso. Mas se alguém está lhe perguntando, olha que magnífico, é porque este alguém não entendeu.
Nós podemos encerrar a reunião ali, ficar uma dúvida, e essa dúvida, seja hoje ou daqui a um mês, ela vai dar um ruído. Em alguma ponta ela vai aparecer, nem que seja lá depois da estratégia que teoricamente não deu certo. Apareceu o ruído daquela reunião. Então, se o meu liderado está me trazendo isso, que magnífico, ele está perguntando. E aí que entra o perfil agressivo da comunicação. É como eu já te disse antes, como nós acabamos de falar, como foi tratado. Olha, temos um grupo de trabalho, veja bem. Temos um grupo de trabalho, fizemos uma reunião, fizemos alinhamentos. Naquele grupo de trabalho, alguém faz uma pergunta que eu julguei ter esclarecido muito bem. Mas se este alguém está perguntando, é simples. Eu não esclareci da forma que era necessária, mas que maravilha, eu estou tendo a pergunta de explicar mais uma vez. Eu estou tendo a oportunidade, aliás, de explicar mais uma vez aquela pergunta. Como que a gente começa? Conforme tratado em reunião. Ora, mas por que, gente? Aí nós não temos tempo na nossa organização, mas para escrever conforme tratado em reunião, eu tive tempo. Percebe que não há necessidade disso. Isso é reforçar o que eu julgo que é um erro do outro, quando na verdade é uma oportunidade de esclarecer. Vamos voltar para as crianças. Vamos usar as crianças de exemplo para o resto da nossa vida na comunicação. Quantas vezes tu explica para uma criança? Milhares de vezes, porque ela está tendo um entendimento. De repente, aquele teu liderado, ele ainda está tomando pé daquele entendimento. E se ele não se sentir seguro para te perguntar, ele não vai mais. Ninguém quer perder. É por isso que alguns torcem para o Grêmio, outros para o Inter. Todo mundo escolhe algo para ganhar, ninguém quer perder. Se eu te faço uma pergunta, tu me responde dessa forma, eu estou perdendo na comunicação. Se tu me interrompe com a frase, como eu já te disse antes, como tratamos em reunião, como ficou decidido com o grupo, esse tipo de expressão, eu tô colocando você para perder. Por que eu vou perguntar de novo pro meu líder? Se ele sempre me coloca no time que tá perdendo. E aí esse ruído ele vai aparecer. Então, a ferramenta pode ser, vocês entenderam? Tá validado? Algum ruído? Talvez achar uma forma de repetir aquela informação. Qual é a forma? Aí daqui a pouco é o áudio, de repente é o texto. Cada organização, é um desenho, é um slide, não sabemos, cada organização vai ter o seu sistema, mas funciona quando eu olho para todas essas possibilidades. Eu brinco com o desenho porque é por aí, às vezes é uma figura, sim, vai ajudar. Vai ajudar. Isso diz muito sobre as empresas, muito. Quando começa assim, porque eu já te disse isso, tá lá no grupo do WhatsApp. E a gente eu percebo muito isso acontecendo, muito isso acontecendo. Coloquei no grupo, eu fico chateada com os meus alunos. Colocar no grupo não é suficiente. Se fosse, todos nós estaríamos rezando muito. O grupo da família está cheio de oração, a gente não está rezando como deveria. Eu botei no grupo não é suficiente, eu preciso saber. Eu coloquei no grupo. As pessoas que lá estavam, entenderam? Quer ver uma regra simples, quando a gente pensa de grupos de organização, porque hoje existem tantos aplicativos para comunicação interna, mas para aquelas organizações que ainda performam no grupo do WhatsApp, que é uma ótima ferramenta. Compreendido. Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. Eu pergunto ao meu bebê, o meu filho tem 4 anos, eu falo, Bento, você entendeu? Tá combinado? Tá combinado? Eu pergunto, ele fala, combinado. Ele me dá a resposta. Eu vejo que nas organizações, e eu não tô falando de organizações que começaram ontem, algumas que estão estabelecidas. Exato. Sim. E que são sucesso. Tá entrando, o caixa tá bom, mas poderia talvez estar com menos ruído nesse processo. Mais gostosa a operação, mais tranquila a operação. A equipe não dá ok, porque não tem esse combinado. Então, eu li que tem a gravação do podcast, mas eu não sinalizo. E isso é o reflexo direto no RH daí, né? Porque tem muitas empresas que estão lá com vagas. Começa a observar assim, né? A cada 3 meses, a mesma vaga em aberto. Penso que precisamos entender o porquê que não tá ficando a pessoa ali. Por que tem a rotatividade, né? E essa cultura é algo tão simples, né? De perguntar para o outro, você compreendeu? Fez sentido o que eu te disse aqui? Tá claro? Exatamente. E aí vem uma outra coisa que tu comentou, né? Adaptar a comunicação para a pessoa. Fazer com que ela, de fato, compreenda, né? E não só tenha feito a escuta. Porque, às vezes, ele escutou. E aí, de novo, nós voltamos à escutativa. Às vezes, eu tô na frente e eu tô vendo que aquela pessoa não está entendendo. Como é que eu encerro aquela reunião e deixo aquela pessoa partir da minha vida sem que ela tenha entendido? Se eu estou percebendo, e eu tenho certeza que quem nos acompanha agora está dizendo, isso já aconteceu comigo. Estou falando com a certeza de que quem está na minha frente não está entendendo, mas eu não faço nada com isso, eu vou negligenciar. Não, eu vou ter que voltar a achar uma ferramenta de atrair aquela pessoa para minha comunicação e explicar para ela a ponto que ela entenda. De novo, nem que seja com desenhos, né? E mina todo o time, porque aí ruído que eu teu ali
pessoa vai levar a informação errada pro outro, que vai levar a informação errada pro outro, e quando tu vê, não tá saindo nada como foi planejado por conta disso. Tu não parou um minuto para entender como tu poderia ajudar o outro a compreender aquilo que tu falou, né? E vira um passe livre. Bom, temos uma equipe. A Aline não entendeu. Ela fez de uma forma. Então, talvez eu também possa fazer dessa forma. E aí começou uma bagunça. E aí, quando nós chegamos lá no perfil passivo, por exemplo, que só faz aquilo, que ele só vai executar aquilo que ele está bem orientado, ele está perdido. Ele que talvez iria entregar tudo nesse processo, ele ficou perdido, porque cada um fez uma coisa, uns foram muito criativos, outros fizeram o seu mínimo, e ele não sabe para onde ele vai. Então, respinga em todos os pares de um jogo, né? Em toda uma Sim. equipe acaba tendo o reflexo dessa bagunça de comunicação. Perfeito. Então, líderes, Pelo amor de Deus. escutem. Desenvolvam a escuta, né? Perfeito. E Aline, voltando um pouquinho para o que tange o marketing digital, né? A gente sabe que construção de narrativas, a gente até trouxe esse tópico aqui na conversa, faz toda a diferença para que o outro se conecte com a gente e, de fato, tu consiga vender, consiga se posicionar como autoridade, inclusive, né? E eu queria entender de ti, existe um passo a passo para construir uma conversa com essa questão ali de estar muito lapidado, faz isso, faz aquele outro, que não só informe a pessoa, mas que faz com que ela se conecte contigo? Existe isso? O que para quem, de que forma? O que? O que nós estamos fazendo aqui? Tá, estamos fazendo isso, o podcast ele se propõe a fazer isso. Para quem? Para essas pessoas que nós não vamos conseguir comunicar para todo mundo. Vamos usar o rádio, que é um dos meios mais tradicionais de comunicação, que por excelência ele funciona, ele entra na casa das pessoas, ele é um meio de comunicação que só cresce, ele é um meio de comunicação que ele demora a trazer autoridade para as pessoas que ali estão comunicando, posicionamento demorado, mas que quando tu consegue atingir, ele é diferente da internet, que pode te cancelar muito rápido, né? A internet tu pode crescer de hoje para amanhã e ela pode te cancelar muito rápido. O rádio ele tem um processo moroso para que tu consiga chegar nesse lugar de autoridade, mas também tu tem uma compreensão do teu público depois que tu tá lá, melhor que a internet, que é muito, ela é rápida, né? Se nós olharmos para o rádio, para uma programação de rádio, o ouvinte do começo da manhã é um, do meio da manhã é outro, do meio-dia é outro, meio da tarde é uma quarta persona, final da tarde às vezes volta um pouquinho da manhã. Nós temos bem definido isso, quem é o nosso ouvinte. E aí tu vai me perguntar, as notícias são as mesmas? São. A previsão do tempo, economia, política, polícia, as principais editorias, elas são as mesmas? O que muda? A forma que eu comunico. De manhã cedinho é de uma forma, no meio-dia de outra forma, à tardinha de outra, vai mudando a forma que eu comunico. O que eu respondo sempre? O quê? Para quem, de que forma? Na internet, da mesma forma. O que, para quem, de que forma? Porque quando eu penso de que forma eu vou fazer isso, e aqui nós poderíamos até trazer o pitch, que agora tá na ponta da língua, todo mundo sabe, fui fazer um pitch, eu tenho um pitch de negócios, que daí me ajuda a trazer o tempo. Qual é o tempo que eu tenho? A internet, meu tempo vai ser um curto. Ele vai ser, não é que ele seja curto, é o tempo que eu tenho. Qual é o tempo que eu tenho? Às vezes é 1 minuto. Né? Nem isso, muitas vezes. Então, como é que eu vou construir essa narrativa? Aonde nós erramos? Quando nós construímos a narrativa para nós. Quando eu construo a narrativa da premissa daquilo que eu olho e eu gosto. Ok, eu vou atingir um público, mas não sei se é o meu, eu não tenho certeza. Exato. Aí entra a Miriam para nos dizer se é ou não é o teu público. Mas a partir do momento que eu tenho definido o que eu quero comunicar, para quem, eu encontro essa forma de fazer uma costura dentro de um roteiro de vídeo, por exemplo, o início, o meio, que é um pouquinho maior, e o fim, que precisa ser tão bom quanto o início, a fim de que a pessoa tenha interesse de me ouvir de novo, a fim de que ela possa curtir o meu conteúdo, né? Se a gente pensar que a curtida vai vir depois, então o final é tão importante quanto aqueles segundos que a gente vai ficar a vida toda brigando se é 3 segundos, 4 segundos, quantos segundos para impactar. Mas tão importante quanto é fechar aquele movimento de forma bem amarrada. Se eu tenho clareza de o que, para quem, de que forma, eu não começo com um devaneio. Eu não vou para um lugar que eu não consigo mais voltar. Que isso acontece com a gente o tempo todo. Numa reunião, por exemplo, como é que a gente chegou nesse assunto, meu Deus? Como é que eu volto? Não tinha roteiro. No vídeo da internet, na live, da mesma forma. Como é que eu vou? Não tem roteiro. Eu sento aqui e a Miriam fala, a gravação tem 1 hora. É 1 hora. Quando estiver indo para o final, nossa, tá muito bom, mas não interessa. É 1 hora. Eu preciso fechar. Então, eu acho que se a gente pensasse assim, receita do bolo não existe na comunicação, que o forno, cada um tem um forno, cada um tem uma medida da farinha,
Mas se partirmos desse... Sabe aquela coisa de eu compartilho a minha receita do bolo contigo, eu falo, é mais ou menos 2 xícaras de farinha? É mais ou menos isso para todo mundo. O que, para quem, de que forma, já ajuda um monte para começar essa narrativa, a construção dessa narrativa, para se tornar atrativo. E, de novo, considerar que eu não vou falar para todo mundo. Exato. Eu acho uma graça agora, parece assim, tu não conhece o fulano da internet, tá bombando na internet. Não conhece o fulano? Eu falo, não, nunca vi. Ou seja, tá tudo bem? Ele não tá falando para mim. Tá Exato. Tudo bem? Eu não sou cliente dele. Ah, mas ele é um fenômeno. Tá, mas eu não sigo ele. Ele não é um fenômeno que me atraiu ainda. E nós, aqui, guardada a proporção, da mesma forma, né? Exato. Não é para todo mundo. Clareza, né, Aline? Acho que de tudo que tu traz, eu achei excelente a tua técnica. Obrigada. E clareza, a gente precisa saber para quem tá comunicando. E até quando chega para mim, assim, como destravar nos vídeos, né? Eu falo isso, fecha os olhos e imagina que tu tá conversando com aquela pessoa que tu ia fazer um atendimento físico, imagina que tu tá conversando com ela ali na tua frente, que não é uma câmera, que é a pessoa. Tu vai conseguir direcionar muito mais fácil, porque tu consegue visualizar ela. Agora, a partir do momento que tu quer falar com todo mundo, tu não fala com ninguém e não se posiciona pra ninguém. É isso aí. Pra ninguém. Exato. Quando a câmera faz isso, como eu não tô vendo, eu não tô vendo as pessoas concordarem ou discordarem, né? Aquela leitura corporal, que mesmo quem não estudou sobre leitura corporal minimamente tem esse entendimento, porque é de forma genuína, ela dificulta. Mas se tu imagina o teu cliente, quem é o teu, aquele cliente que vem sempre à tua mente? Se eu imagino ele, nossa, já tô metade do caminho do meu vídeo. Exatamente. E aí destrava, tu consegue relaxar um pouco mais, né? E ir pra esse lugar de conforto. Exato. De quem domina o assunto. Porque as pessoas dominam os seus assuntos. Os negócios estão indo bem, então ela domina aquele assunto. A câmera trava por quê? Porque vai denunciar a forma que eu tô falando no offline e porque eu não sei com quem eu tô falando. Exatamente. Sabe, Aline, que a gente tem visto que alguns vídeos por inteligência artificial estão performando muito, né? Com 3 milhões de views e assim vai. E aí, o que está por trás? Uma preparação, que é o que a gente já trouxe aqui. Tem que se preparar para um roteiro do que tu quer dizer. E segundo, se a tua comunicação não é eficiente, a ponto de um vídeo de IA tá performando mais, que nível de relevância tu quer construir para o teu negócio? A gente tem que se questionar. E aí vem o que eu defendo da intencionalidade. Se a gente não tem intenção no que coloca ali e vai expressar para o outro... Qualquer coisa serve e daí nada dá certo. Parece tão clichê, mas é mais ou menos isso. Se eu não sei para quem que eu tô me comunicando, se eu não sei com quem eu quero me conectar, qualquer conexão vai servir. Exato. Eu fico impressionada na era da inteligência artificial, assim, mas eu faço uma pergunta pro aluno sobre o negócio, sobre o serviço dele. Ele fala, vamos ver o que a inteligência artificial vai dizer. Eu falo, não, gente, espera só um pouquinho. Tu atende a inteligência artificial. É ela que senta na tua cadeira, pensando no prestador de serviço. Ele tá me vindo à mente agora. É ele que senta na tua cadeira? É ela? A gente já nem sabe mais se é ele ou ela, né? Quem é essa persona do digital que senta na tua cadeira? Essa inteligência artificial. Como é um ser humano, a gente precisa responder para ele. É claro que a tecnologia nos ajuda, é óbvio, a gente não vai negligenciá-la, ela está por todos os lados, não temos como não usá-la. Né? Tá superada essa pauta. Mas entender que há ali uma pessoa que vai se conectar com uma pessoa e essa pessoa que, por excelência, está sendo escolhida para prestar esse serviço tem medo de falar do que faz. Olha que tamanho que é a roda quase que da insanidade. Eu tenho medo de verbalizar aquilo que eu faço por excelência, aquilo que eu estudei muito para fazer e aquilo pelo qual eu estou garimpando clientes. Exatamente. E às vezes é medo do julgamento. Aí vem outras travas que estão ali por trás, né? E é triste isso, quando a gente vê um profissional que tem potencial, é potência no físico, mas precisa transferir essa autoridade para o digital e não vai por medo do julgamento, do que os outros vão pensar. E a gente volta a várias crenças, né? Às vezes é uma criança que foi tão silenciada, frases que foram ouvidas por muito tempo. A gente sabe que não é um processo fácil, né? Esse assistir no vídeo e olhar aquele material e pensar, nossa, mas realmente eu tô indo muito bem. Era isso que eu queria comunicar. É um processo. Mas aí eu volto a pensar o seguinte, quando nós começamos a estudar para chegar nesse lugar, também foi um processo. Então, o processo ele está em todos os lugares. Na comunicação não vai ser diferente. E é uma pena, viu, que nós tenhamos tantos talentos profissionais bons, dedicadíssimos, atualizados,
mas que não conseguem performar desta forma, e aí vem o mediano, o medíocre, que meus alunos ficam horrorizados quando eu falo, mas medíocre é mediano, tá na média aqui, ó. Ele tá na média, aquele profissional, mas ele vai pra internet e ali ele conquista uma autoridade e te deixa pra trás. Exatamente. Porque eu confio, a gente confia no quê? Por que a gente escolhe um pediatra pra criança, pro filho e não outro? Porque o te vendeu autoridade. Se ele é o melhor, nós só vamos saber depois lá na prática, mas ele verbalizou mais a autoridade. E na internet não é diferente? Não é diferente. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que se nasceu perfeito, nasceu tarde. Nasceu tarde. É isso aí, é isso aí. Essa máxima faz todo sentido, porque eu vejo essa procura por essa perfeição do vocabulário, do visual, da ferramenta. Nós estamos aqui num espaço de excelência. Mas se quem nos acompanha não tem esse espaço de excelência, o que tem? Tá vendo esse vídeo? Então é porque tem celular e internet. Opa, já dá para começar, né? Exatamente. É para começar. Claro que nós não desejamos expor ninguém, que ninguém comece a ponto de estar mais perdendo do que ganhando. Mas se eu estou no mercado inserido, se eu tenho já retorno, se eu tenho clientes, é porque eu domino a minha área. Então, Exato. minimamente eu posso começar. Nós estamos procurando uma excelência que nós não vamos encontrar. Aliás, aquela que eu gosto das coisas perfeitas, que eu sou perfeccionista. Na comunicação, para começar, que isso não existe. Na comunicação tem uma máxima que a gente usa muito, que não é sobre não errar na comunicação, é como resolver o ruído. Porque vai acontecer. Eu vou pensar, eu vou fazer de tudo para que não aconteça. Mas se acontecer, sabe que quando eu apresento grandes eventos, dependendo da empresa que está por trás, da equipe que está por trás na organização, e se eu trabalhei poucas vezes ou ainda não trabalhei, eu observo muito o movimento daqueles corpos quando o evento está para começar. Porque o que vai acontecer num evento? Vai ter um palestrante que vai atrasar. Vai ter uma apresentação de um palestrante que não vai funcionar. Vai ter uma parte técnica, uma microfonia. Vai acontecer, gente. Não tem como não. Vai acontecer. Nós vamos fazer de tudo para que não aconteça, mas vai acontecer. É um microfone que não funciona. Então, dos palestrantes, eu já observo muito sobre o que eles vão entregar no palco e a maneira que eles agradeceram o microfone que a eles foi entregue. Porque se o palestrante não agradece quem entrega o microfone a ele, o conteúdo dele, para mim, já não chega mais da mesma forma. Porque comunicação é tudo o tempo todo. Atenção, palestrantes. Eu fico observando. Quem vai entregar o microfone ao palestrante? O palestrante nem deu bola para esse profissional, mas o que é isso? Ou para o apresentador que chamou ele ao palco. E às vezes eu estou nessa condição, então eu consigo fazer essa observação com maestria. Depois disso, deu errado. Tem uma empresa que eu atuo com frequência em eventos e um dos gestores ele fala assim para a equipe. Pessoal, a partir de agora é como resolver o erro, porque vai dar errado. Vai dar errado. E eu acho uma graça, porque o evento é para começar e fala, vai dar errado. O que nós vamos fazer a partir de agora? Para que os nossos corpos não denunciem que nós estamos em pânico, que tem alguma coisa errada, porque a gente tem plano A, B ou C, tá tudo pronto. Então nós vamos ter que ir acionando, né, eles com maestria. E a plateia percebe quando a equipe caminha rápido. Quando tem uma ansiedade no ar num evento. A gente percebe. Num restaurante, tu percebe, opa, a cozinha tá funcionando bem. Pode até estar atrasado, mas está funcionando bem. Tá todo mundo desesperado, o salão tá enlouquecido, o garçom tá pra lá. Daí tu percebe que aquilo ali... O caos tá estourado. É hoje que eu não como. E mesmo que... Olha que insanidade. Teu jantar foi servido com maestria. A carne ao ponto que você solicitou. Mas você viu aquele movimento. Tu começa a procurar defeito no teu prato. É verdade. Não tem, mas tu acha um defeito. Por quê? Porque tá uma bagunça isso daqui. O ambiente, como ele influencia. É isso, ele denunciou, ele fez tu ter uma percepção. Então, vai dar errado? Claro que vai. Como é que eu vou me sobressair disso? E isso vale para tudo. De repente, quem tá nos ouvindo agora fala, mas eu tenho uma loja aqui no centro, é varejo. Ali a gente também vê. Quando eu vou trocar uma peça que deu algum problema... Eu vejo como tu responde. Vou trocar um presente? Nem deu problema. Só um presente que eu quero trocar. Eu ali estou percebendo se aquela equipe está congruente com o combinado, se ela sabe o prazo de troca, ou se eu fui impactado no Instagram por uma promoção que lá o vendedor no PDV nem sabe do que eu estou falando. Ai, eu acho isso péssimo. Como é que a gente vai resolver isso? E não é um nem dois casos. Se saíssemos agora, eu e você, e visitássemos 10 pontos de venda aqui na área central, 7 nós teríamos essa... Agora eu joguei, né? Mas assim, mais do que a metade, nós teríamos essa percepção de que não há um alinhamento de comunicação. Não há. E vindo para essa parte do varejo que tu trouxe,
o varejo está mudando, e está mudando rápido, e quem não entender o jogo vai ficar para trás. E quando a gente pensa assim no mercado online, né, por que muitas vezes acontece das pessoas comprarem online? Eu falo por experiência própria, justamente por isso. Porque tu entra nas lojas, tu se sente mal de estar lá dentro. De causar um incômodo. Exato. Como a tua presença é Imagina, a gente sente isso, que a presença é um incômodo. E não chegam nem para te atender. Já aconteceu comigo várias vezes. E aí, como tu quer ter uma percepção bacana do lugar, se já de impacto já te acontece isso? Ou só tô dando uma olhadinha. E daí ela some a vendedora. Quando tu acha alguma coisa legal... Sumiu. Então, é muito disso, né, Aline? A gente criar as percepções que o cliente vai tendo com a gente durante toda a jornada de compra, né? Desde, seja que ele te mandou uma mensagem lá no Instagram ou propriamente foi até o teu negócio, né? Essas percepções vão construindo a promessa de marca dele. Exato. E nada adianta dizer que é excelência, tem os melhores produtos, a qualidade elevadíssima, se na prática não está entregando nada disso, né? E não está comunicando isso. Exato. Ou não há congruência. A minha rede social até está comunicando esse modo envolvente que eu tenho de atender, mas quando eu chego na loja física, isso não acontece. E aí, de novo, nós voltamos à comunicação. Mas como que eu sei que o cliente só não está dando uma olhadinha? Basta olhar o corpo dele. Exatamente. Ele olhou a etiqueta? Ele está procurando o tamanho da roupa? Então não é uma olhadinha. Ele quer provar aquela roupa. Ele está procurando algo. E tem uma máxima que eu ouço muito da Ana Kist, que trabalha especialmente com ponto de venda. Se o cliente teve coragem de botar o pé dentro do teu ponto de venda, ele entrou no teu ponto de venda, tem uma intenção tão significativa ali, ele já entrou. Assim como eu acredito que, por exemplo, se nós pensássemos na mídia de rádio, eu divulgo a tua empresa, a tua promoção, a tua ação, eu estou levando o cliente até dentro da tua loja, mas a partir dali é com você a venda. E aí, de novo, nós voltamos à comunicação, ao olhar aquele cliente. E esse exemplo eu acho o máximo. Ele pegou a etiqueta, ele procurou para ver se era PM ou G, ele tem uma intenção, ele não está só dando uma olhadinha, ele não foi ali só para dizer, sabe que essa loja aqui tem PMG? Não, né? Ele tem uma intenção ali. Fato é que nós, às vezes, não fizemos esse olhar atento, escutativo, entender o que está por trás. Porque, de novo, nós voltamos para aquela crença de que atenda todo mundo como você gostaria de ser atendido. E, de repente, eu quero paz no meu atendimento, eu quero me atender totalmente sozinha. Mas também parte do pressuposto que mesmo o cliente que quer se atender sozinho, se ele está dentro do teu espaço físico, também tinha uma intenção. Porque ele poderia estar comprando remoto. Exatamente. Ele está indo lá, que seja para tocar aquela roupa, mas ele está ali. Eu tenho uma chance que a internet naquele momento não está tendo, porque o cliente está ali comigo, né? Exatamente. E as marcas que se posicionam assertivamente no online, no presencial, que pensam na jornada de compra do cliente, elas vendem, mesmo quando o mercado está assim, oscilante. E é isso que faz com que umas performem mais e as outras fiquem ali tentando sobreviver. Com dificuldade. Exatamente. Então tem que pensar mais nesse aspecto, né? E olhar os sinais. É os detalhes, né? São os detalhes que fazem a diferença. O digital me parece uma ferramenta tão assertiva, tão incrível. Quem me acompanha, quem te acompanha no digital, quando nos encontrar na padaria, ela quer encontrar essa pessoa. É simples. Na loja, da mesma forma. Ela quer encontrar aquilo que a loja está vendendo no digital. E é quase como a maquiagem e o cabelo arrumado. Eu falo para todos os meus alunos, vamos gravar um vídeo hoje? Não, hoje não, quando eu estou arrumada. Pois então, eu poderia ter saído de casa. Por que eu faço esse tom de brincadeira? Porque se no dia de gravar o vídeo, lá vem o pessoal do marketing, né? Que daí todo mundo vira o pessoal do marketing. No dia que o pessoal foi lá gravar o vídeo, se naquele dia tu teve que te arrumar e a empresa toda ficou falando, olha como a fulana tá arrumada. O problema não é aquele dia. O problema são todos os outros. E eu tenho certeza que tu até deu uma risada, essa deve ser a tua vida, tu deve ouvir muito isso. Ah, fulana... Pois é, a fulana nos outros dias não podia ter saído de casa. E fala com entusiasmo. Hoje eu vim arrumada. Isso! E acha que aquilo é bom. Gente, peraí. Como assim? Então, olha que grave. Então, pro teu cliente que já é teu, tá na área quente, ele é recorrente, ele volta, ele é teu cliente semanal. Pra aquele tu não te arruma. Tu te arruma pro novo que tu quer garimpar na rede social. Olha que grave. Não, eu quero um cliente novo.
Eu imagino que quem está na rede social, na maioria das vezes, quer um cliente a mais, correto? Então, quando eu quero um cliente a mais, eu me arrumo todinha. Pra Aline, que já é minha cliente, eu vou de qualquer forma. Que isso, gente? Não, é como se a gente tivesse que se arrumar pro cônjuge. Ele é nosso, sim, já estamos aí. Mas é pra ele que eu também tenho que me arrumar. Exatamente. Fico irritadíssima. E Aline, isso vai muito de encontro na busca de autoridade, né? Eu quero ser autoridade no digital e tudo mais. Mas então a gente tem que começar a olhar pelo básico. Tu tá fazendo o que alinha ao teu posicionamento, começa pela imagem. E o não verbal, ele tem um poder altíssimo, né? Porque a gente nem precisa abrir a boca. A pessoa já criou uma percepção sobre nós. 55%, ou seja, por que eu falo sempre desses 5%? Porque é mais do que a metade, tá de boca fechada. Antigamente, as pessoas me convidavam para curso, me perguntavam cursos de oratória. Eu falava, não, oratória a gente não dispõe aqui nessa empresa. Oratória não, porque oratória é um fragmento. Quando eu vou abrir a boca, que eu vou trazer autoridade na minha fala, que eu vou mostrar que eu domino o meu assunto, que eu super estudo, que o meu vocabulário é bom, que eu só uso vícios de linguagem se eu quero ser persuasiva, que eu uso de forma estratégica, mas até que isso aconteça, todo o outro resto tem que ter te chamado a atenção. Então, é a forma que eu caminho, a forma que eu estaciono o carro, a forma que eu cumprimento o porteiro. Eu sempre pergunto. Passamos aqui nesse prédio por um porteiro. Cumprimentamos ele. Ah, claro, não. Imagina que a gente não cumprimentou. Que cor é os olhos dele? Ah, não sei. Pois é, não cumprimentou. Ah, mas ele não é meu cliente potencial. Mas então nós temos um grande problema aqui. Né? Ou às vezes está num dia ruim, que todos nós temos, não passa pelo porteiro, Exato. Vai pela garagem. Faz diferente, faz diferente. Exato, essa também é uma pergunta que eu recebo muito. Ah, Aline, mas tu tá bem todos os dias? Porque ninguém tá bem. Primeiro que daí a gente já iria para outra fatia da comunicação, que é eu preciso escolher. Às vezes eu preciso escolher. Eu tenho a gravação desse podcast hoje, é uma grande oportunidade. A gente tem que parar de achar que as coisas que a gente não pode verbalizar. Isso aqui é uma grande oportunidade para vender meu peixe. Eu queria estar aqui. Então, mas hoje eu não tô bem. Então, vou cancelar? Não, né, gente? Nunca mais. Eu volto aqui 6 meses. A agenda dela tá fechada para 6 meses. Então, também tem que fazer escolhas. E pensar, poxa, hoje eu não tô bem, então daqui a pouco eu vou ficar mais recolhida, eu não vou me expor tanto. E aí já vai pra tua área de novo, né? E aí eu tenho que fazer na internet tudo que todo mundo tá fazendo? Só pelo número de visualizações que as pessoas estão tendo? Será que é isso que eu tenho que me preocupar? Porque eu vou tomar um café numa cafeteria desejada da cidade, que tá todo mundo ali, né? Eu falo, né? O PIB reuniu-se da cidade, reuniu-se ali, é pra lá que eu vou. Mas se eu não vou me conectar com ninguém, ou se eu vou fazer de qualquer forma, eu não vou agradecer a pessoa que me serviu o café? Eu não agradeço, porque eu tô pagando ela, eu não preciso agradecer. Gente, pelo amor de Deus, de novo, eu ensino o Bento. Você foi servido, você precisa agradecer. Bento tem 4 anos, você precisa dizer obrigado. Eu fico observando nesses lugares as pessoas. Então, o corpo delas não denuncia aquilo que eu imaginava naquele momento. Mas aí lá na internet elas estão preocupadas que tiveram, sei lá, 100 visualizações. E aí, Aline, entra uma questão que tu trouxe aqui e eu quero te dizer que precisa estar coerente, né? Eu estou dizendo que eu sou acessível, que eu crio conexões e a pessoa te encontra na rua, tu nem dá um oi pra ela. Isso, tu faz que não viu. Porque eu tava muito ocupada com o meu telefone. Então, aí agora sim, não vai pra essa cafeteria. Tu tá muito ocupado, tu não vai tirar o rosto do telefone, então não vai dar pra ir De que me adianta ir numa reunião almoço, por exemplo, de empreendedores, se eu vou ficar respondendo no telefone o tempo todo? Já sei o que você tá pensando. Aline, a teoria é bonita, a prática é diferente, tinha alta demanda. Então, não dá para ir naquele dia. A Miriam falava aqui nos bastidores, às vezes a gente não consegue em todos os lugares. Então, eu preciso fazer uma escolha. Porque o que eu percebo? Nós estamos num momento em que eu fico muito preocupada se aquele meu vídeo não performou como eu gostaria, mas quando eu estou nesta padaria, que nem deve ser chamado mais de padaria, né? Porque agora já é um evento, mas ninguém chama de padaria, acho que só eu chamo de padaria. Mas quando nós estamos naquele lugar que nós poderíamos fazer 5, 6 boas conexões, nós não fizemos. Não fizemos. Aí não vem intencionalidade. Isso. Era só o café que queria tomar, gente, com chantilly? Que isso? É verdade. Exatamente. Né? Temos um quadro! Opa! Gostamos! Aline, eu vou te perguntar isso ou aquilo. Tá. Aí tu responde o que tu entende que faz sentido. E se tu quiser justificar, ok também. Maravilha. Ser direto e claro ou tentar impressionar com palavras difíceis? Ser direto e claro, sempre ser claro, porém isso não significa ser grosseiro. Ser direto e claro, objetivo, não significa ser grosseiro. Exatamente. Arrogância, né? Isso. Eu falo o que vem na minha cabeça. Não é sobre isso. É equilíbrio, né, gente? É verdade. Falar para o outro entender ou parecer inteligente? Para o outro entender, com certeza.
Essa tava fácil. essa tava barbada. Comunicação com intenção ou no improviso? Intenção sempre. O improviso só é bom se tem intenção. Gente, Hebe Camargo, eu sou obrigada a falar isso. Hebe Camargo nos revelou, antes de partir, que às vezes estudava a forma que sentava naquele sofá dela, ela que foi a rainha da televisão brasileira, para demonstrar com o corpo como se ela estivesse tão confortável a ponto de estar no sofá da nossa casa. E você, que não é Hebe Camargo, não quer ter intenção, pelo amor de Deus. É verdade. Adaptar a mensagem ao contexto ou manter o mesmo discurso para todos? Ao contexto. Perfeito. Escutar para ajustar ou seguir falando no automático? Escutar para ajustar a vida toda. Isso mesmo. Criar confiança genuína ou gerar convencimento momentâneo? Genuíno. E gerar, entender que às vezes eu não vou conseguir chegar naquele 100% que eu gostaria. Mas eu cheguei a 50%. O que eu fiz? Qual foi a minha estratégia? E aí eu vou replicando e vou construindo a ponto que eu tenho aquela autoridade que eu me referia antes, que se porventura eu falhar, haverá um entendimento. Eu vou ter uma segunda chance. Eu construí isso. Isso é credibilidade. Credibilidade na comunicação não é sobre não falhar. Credibilidade é se porventura aqui eu falhar, a Miriam confia tanto, ela vem me acompanhando, ela sabe da minha entrega, que ela me dá uma segunda chance. De fazer um ajuste, de corrigir. Antes eu usei essa ferramenta aqui, eu falei, eu vou até fazer uma correção à minha frase. Eu volto e corrijo a minha frase. Pensando na comunicação. Do que se eu vou em positivo e muito rápido, também eu posso, como se fosse na internet, fazendo uma analogia, eu posso ser cancelado do dia para a noite. Eu não tenho uma segunda chance para validar a minha história. E é muito triste se tu constrói uma carreira, um negócio, e daqui a pouco tu não tem uma segunda chance. É verdade. É bem isso. A gente tem que sim ser genuíno, se importar com o outro, né? A questão da arrogância, vejo muitos. Eu sempre falei assim, os outros que lutem. Não é bem por aí a coisa, né? Se a gente não tá ali atento, aí não constrói esse senso de pertencimento, essa comunidade, essa confiança. E não vai nunca construir autoridade. Comunicação é dança. É ouvir, falar, voltar, acertar, ajustar. Então, eu gosto muito de dar um exemplo. A Miriam está usando uma gola alta. Eu estou usando uma camisa. De repente, esse inverno todo ela vai usar gola alta. Porque esse inverno ela está se sentindo super bem. Ano que vem ela vai falar, nossa, que loucura. No passado eu usava tanto gola alta, agora eu estou me sentindo tão bem de camisa. A gente muda nos detalhes. Por que a comunicação não pode mudar? Mas eu sempre fiz assim. Aqui, nós sempre fizemos assim. Tu imagina quando eu chego numa organização, 30 anos, está no mercado, portas abertas, funcionários, ela está funcionando, o caixa está bom, estão me levando porque o caixa está bom. A gente sempre fez assim, eu falo, claro, e está dando certo, eu não vou mexer. Mas vamos fazer pequenos ajustes que de repente vai deixar o processo mais leve. Eu vou conseguir chegar num outro público que eu estou almejando. Bom, esse público aqui tá bom, mas agora eu quero chegar aqui. Como é que eu faço para me comunicar com esse público que está aqui? Mas muitas vezes eu ouço, mas aqui a gente sempre fala assim. A gente sempre falou assim. As pessoas aqui falam assim. Sim, a minha expertise é adaptar a comunicação para aquela tribo, para aquele bairro, para aquela localidade. Eu não vou mexer nisso. Mas, às vezes, essa frase ela vem cheia de crença e não cheia de verdade. É uma crença ali de que aqui as pessoas não entenderão. Duvido que as pessoas não entenderão você falando minimamente correto. Porque, às vezes, a gente fala errado com a desculpa de que o outro não vai entender. É verdade. Eu escuto muito isso também. Aqui sempre foi assim. Mas a gente vai, com esse jogo de cintura, vai adaptando, né? Vai mostrando o resultado a fim de levar, nós, enquanto especialistas, levar a pessoa ou a empresa a ter aquele resultado que se espera, né? Tu vai costurando. Exatamente. Vai costurando. Não é de uma hora para outra. Não pode ser impositivo. A comunicação nunca é impositiva. É 880. Não. Sabe que uma forma de ilustrar, deixar tangível, é quantas horas tem o treinamento. Primeiro que comunicação, antes de treinar, a gente desenvolve. Depois tem técnica, pode treinar. Mas antes, desenvolve. Quanto tempo? Não sei. Não sei de cara te dizer com precisão. E essa é a minha metodologia. Eu acredito que nós vamos ter que fazer 2 encontros para que eu te mostre um planejamento mais eficiente. Porque eu estou falando de comunicação, não é um sistema que eu vou treinar. E ainda que fosse, não as pessoas... Não é engessado, exato, né? Funcionam de forma diferente. Então, a Miriam, de repente, um encontro com ela é um almoço. E a gente vai ajustar a comunicação dela. De repente, com a Aline, nós vamos seguir ali um meio ano. Exatamente. Adaptar a realidade e o contexto do negócio, né? Perfeito. Aline, nosso papo está muito bom e o tempo voa. Olha aí.
E Aline, com toda a tua bagagem, a tua expertise, né? Eu queria que tu deixasse um conselho para quem está aqui nos ouvindo, né? Vai iniciar hoje a gravar vídeo, a abrir uma empresa, pensando no que tange a liderança. O que tu diria para essa pessoa? Começa por aqui, que vai dar bom. Que vai dar bom. Começa ouvindo a si. Primeiro entender, aqui eu sou muito bom, aqui eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Então, me ouço, depois ouço as pessoas, os pares. E quando eu falo ouvir, quando eu compartilho pensando no feedback, que eu não acredito na expressão crítica construtiva, porque todas as expressões agressivas, elas geram um bloqueio, então crítica construtiva é uma delas. Mas quando eu compartilho uma ideia e peço um feedback, um retorno, se aquilo discordar muito daquilo que eu acredito, mas eu preciso considerar. Eu não preciso responder de imediato, eu posso silenciar, engolir a saliva, isso dá 3 segundos, faça um teste. Ajuda um monte a formar um raciocínio, a começar uma frase mais coesa, a começar uma frase que vai te trazer autoridade. Então, respira, não precisa ser o primeiro a responder, mas o melhor a responder. Obama disse que o segredo da sua comunicação era que se os seus discursos traduzidos em qualquer país do mundo, ao redor do mundo, se traduzidos, eles pudessem ser entendidos por toda a gente, é a expressão que ele usa, por toda a gente, pessoas de qualquer grau de instrução, escolaridade. Poxa, foi considerado o maior orador do mundo tantas vezes, nós não vamos discordar do Obama. A comunicação não precisa ser, ela não é sobre ser chique, é sobre ser simples e eficiente. Como que eu faço isso? Me conhecendo e escutando o outro. Então, se eu pudesse, assim, sei lá, pegar uma cereja e colocar nesse bolo, embora a comunicação não tenha receita de bolo, a gente começa por conhecer a si e escutar o outro. É metade do caminho andado. Perfeito. Aline, muito obrigada por estar aqui servindo com tanto conhecimento e muitos insights práticos. Quem pegou aqui vai aplicar e vai ter resultado. Muito obrigada pelo teu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que a gente tem uma oportunidade de falar, ela precisa ser agradecida e aproveitada. Então, muito obrigada e sucesso, vida longa ao teu negócio. Obrigada. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreve, ativa as notificações para receber semanalmente um episódio novo. E se for pelo Spotify, já nos segue também. Muito obrigada.